Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Bianca, sou coordenadora de programação aqui do museu. E a Linda e a Roberta, que organizaram o seminário, me chamaram para mediar essa roda de saberes aqui. Então, eu fiquei também muito feliz, porque as nossas áreas conversam muito. E essa tarde, para mim, foi bem interessante, assim, porque eu não trabalho na área de conservação e acervo, é programação, curadoria, exposições, só que a gente está sempre em conexão, né? Então, saber o que vocês estão fazendo, toda vez que eu... Cadê a Aninha? Toda vez que eu vou lá e bato na porta e falo, Aninha, você pode pegar não sei o quê, eu sei que é um trabalho imenso que está por trás, né? Então, foi muito bom. A tarde inteira foi uma roda de saberes, né? Então, aprendi muito, anotei várias coisas. E para esse momento aqui, a gente abriu as inscrições para quem quisesse compartilhar estudos de caso, alguma coisa, né, que vivenciou nas suas práticas cotidianas. E então, a gente teve 2 inscrições. Eu vou chamar para sentar aqui comigo a Laura, que é da Casa Museu Eva Clabin, que se inscreveu para compartilhar um estudo de caso de conservação. Pode vir. A gente está encerrando já. Obrigada. E o Leonardo, que é daqui do museu, que trouxe também um caso super interessante daí de conservação, restauração de um livro. Então, eu vou pedir para vocês contarem essa história, e depois a gente também abre uma conversa. Obrigada. Boa tarde. Não sabia que ia sentar aqui, achei que era de uma forma um pouco mais informal. Então, É informal, a gente está a tarde inteira conversando. Eu não sei se todas as fotos que... Estão todas, mas numa ordem... Deixa eu ver aqui. Como era sobre longa duração, né, eu peguei esse exemplo, eu só estou há 1 ano e 8 meses na casa, e uma das coisas que eu comecei a fazer, que já era feita de forma periódica, né, higienização de todas as vitrines, limpeza de tudo, né, o nosso acervo é um pouco menor, tem entre 2.000 itens, contando com todos os serviços de prataria e porcelana. Então, e está basicamente tudo exposto. Nós somos um museu casa, então a nossa reserva é bem diminuta. E uma situação que eu encontrei logo no começo, cadê? Deixa eu ver, já está dando spoiler, né? Não entrou a foto. Quando eu fui limpar uma das vitrines, havia baú, um baúzinho pequenininho assim, de 15 centímetros, identificado como bronze e casco de tartaruga. Quando eu tirei aquela chavezinha ali, que é a foto que não está aparecendo, a chave metade prateada e metade amarronzada, ou seja, ele não era bronze. E ele estava marcado como bronze há 35 anos. Então, ele não era bronze, ele era prata. E então, eu inscrevi só para contar esse caso que acontece no cotidiano, né? Ele foi higienizado e ele ficou assim, prateado. Eu optei por usar EDTA, um pouquinho de borracha, mas depois higienizei tudo com EDTA 10%. E é isso, assim, era um caso bem simples, só para mostrar, no caso... Oi? A diferença e, né, pensando em longa duração, nessa periodicidade, né, necessidade que a gente tem de revisar tudo e até contestar, né, quais são a documentação que havia antes, né? Então, essa documentação já veio assim, a gente tem, exatamente por ser de uma colecionadora particular e única, muita coisa é documentada, a gente tem muita nota fiscal, laudos de compra, não vou botar 90%, mas 70%, 75% da coleção, mas itens pequenos assim a gente não tem, escapa, né? E ele estava identificado, como eu disse, como bronze há mais de 30 anos, e ele não é de bronze, e agora ele está prata e casca de tartaruga. E aí, o exemplo aqui, né, como ele estava, e aí a cada vez que eu ia fazendo, eu ia fotografando, exemplo do verso, e é isso. Só isso, gente. Super obrigada por compartilhar esse caso com a gente. E aí, também, depois disso, enfim, que daí eu já penso, nossa, vai ter que mudar a legenda, vai ter que mudar... que daí já é meu lado produtor aqui, pensando que é um caos. E uma dúvida só...
Na história desse objeto, né, no acervo de vocês, isso ficou documentado, assim, do tipo, gente, ficou 35 anos chamando de bronze, daí no ano tal teve... Sim, porque eu documentei, né? E na nossa base de dados, que é a mesma base de dados aqui do MUSE, que é o INARTE, a gente tem toda essa documentação, todas as fichas de catalogação anteriores estão incluídas no documental. Então, você tem todas as fichas, desde a primeira, que era quando a Eva Klabin ainda era viva, né? Então, tá lá, bronze, casca de tartaruga, bronze, casca de tartaruga, bronze, casca de tartaruga, e o INARTE, ele tem data, né? Então, a minha mudança de material, ela é completamente controlada, então tem um momento que eu troquei para prata e casca de tartaruga, então tá documentadinho. Muito bom. E agora a gente está gravando esse evento e aí vai ficar essa história registrada também. Agora eu passo a palavra para o Léo contar sobre essa experiência aqui do nosso acervo. Fica à vontade. Então, vou começar a falar, vou tentar ser breve também. Aqui é um exemplo da casa, né? Então, vou começar pelo... Na verdade, eu trouxe 2 exemplos. Os 2 estão ligados pelo fato de serem documentos relacionados com a cultura Yiddish. Eu vou fazer uma breve digressão aqui só para falar um pouco da cultura Yiddish, porque nós temos uma parte importante do acervo relacionada a esse universo. Não sei se todos sabem, mas o Yiddish é a língua falada... Era a língua falada majoritariamente pelos judeus da Europa Oriental e depois do fim da Segunda Guerra Mundial, essa língua parou de ser utilizada de maneira corrente, né? Nas cidades, nas aldeias da Europa e nos Estados Unidos, onde uma grande parte da diáspora tinha se encaminhado. Inclusive no Brasil também era falado. Mas a gente tem uma ampla produção cultural, né, nesse idioma. E, enfim, eu gosto de falar que não é uma língua morta, é uma língua que ainda é estudada. A gente tem grupos de estudos, inclusive, que eram ligados ao antigo Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, que tem continuidade no nosso Centro de Memória de Estudos de Yiddish. E a gente tem filmes, a gente tem cartazes do teatro, programas de teatro, porque desde o final do século XIX você tem uma indústria que se desenvolveu ao redor do Yiddish e da circulação, né, de obras, um circuito cultural judaico e até não judaico. Nesse caso, a gente está vendo uma fita de VHS, que já é uma cópia, né, mas que a gente tem mais ou menos, eu acho que quase uma centena de filmes do cinema Yiddish, que era produzido em Nova York, ali mais ou menos onde fica a Segunda Avenida. Tinha um grande hub de produção cultural Yiddish, de teatros, enfim, vaudeville, né, teatro de variedades, uma indústria cinematográfica nascente. A gente tem várias obras desse diretor, o Joseph Sindel, que ele foi o primeiro cineasta que montou uma produtora exclusiva de filmes Yiddish. Então, a gente tinha, enfim, esse material. O nosso material de fita magnética VHS não é muito extenso. A gente pensou em fazer ter um cuidado preventivo com ele. E esse material passou por um processo de conversão para o digital, com utilização. A gente tem um videocassete, uma placa de vídeo, fez a conversão do sistema de sinal analógico para o digital, e a gente tem também uma segunda cópia que foi feita em DVD, então 2 cópias físicas e a cópia do nosso digital. Além disso, nós temos uma parte da nossa biblioteca dedicada a livros publicados em Yiddish no Brasil. Existiu, durante a primeira metade do século XX, uma produção de livros em Yiddish, autores que escreviam em Yiddish, esses livros circulavam, eram comercializados. Essa nossa biblioteca veio de uma biblioteca do Rio de Janeiro, Sholem Aleichem, em homenagem a um dos principais escritores de língua Yiddish do mundo. E nós temos ao redor de 100 livros. Foi realizado um trabalho de restauro para conservação também de todos esses livros com uma restauradora profissional, a Mira Tafla. Então, ela fez enfibramento, ela colocou uma nova capa, uma nova lombada,
dos livros, para nós conseguirmos mantê-los por mais aí 100 anos, quem sabe. Espero que continuemos por muito tempo com as nossas coleções. Obrigada, Léo. Obrigada por compartilhar também. Sei que tinha muitos exemplos lá quando a gente foi selecionar, então, enfim, esse momento era para contar esses bastidores, se bem que a tarde inteira também foi recheada de histórias. Queria saber se vocês do público têm perguntas sobre esses casos específicos ou se queriam compartilhar também alguma história, algum caos, uma história de Museu dos Horrores. Pode. Não, na verdade é um comentário que uma museóloga amiga, há uns anos atrás, veio me perguntar sobre nitrato de celulose, como que recuperava nitrato de celulose, porque descobriram no acervo uma série de pentes pensavam que era osso de tartaruga e era nitrato de celulose, né, e não tem recuperação, ele apodrece, vira pó e não tem como recuperar. Né, mas, assim, você, como uma pessoa que já está lidando com isso, é muito difícil de diferenciar um do outro? Laura. O quê? Nitrato de celulose com casco ou o bronze com a... Nitrato de celulose com casco, porque os pentes estavam classificados nesse acervo como osso de tartaruga, casco de tartaruga. Né? Sim. E aí, com os anos, ele começou a entrar num processo degenerativo aí que descobriram que era nitrato de celulose. De pente, assim, eu não... Com o casco de tartaruga, eu só lidei com cascos mesmo, por serem pentes do século XV, XIV, e eu fui lidar com nitrato de celulose, por exemplo, na indumentária da Carmen Miranda, mas a gente já sabia que com certeza era, porque no caso já tinha virado pó mesmo, muita coisa. Então, é isso. Então, assim, de encontrar, assim, não, porque o acervo que eu lidei com casco de tartaruga era Casa da Marquesa de Santos, ou esse tipo de acervo que, essa caixa, se eu não me engano, esse baú é italiano, então não tinha ali nenhuma dúvida sobre época, né? Claro. E as coisas que já tinham 100% degradado. O nitrato já é lá da década de 30, 20 ou 30, isso, que a Carmen Miranda tinha muito, né? Então, muita miçanga e lantejola que se achava, na verdade, passam pelo mesmo processo, né, de filmes e tal, e muita coisa estava extremamente degradada, mas encontrar de um para o outro só o metal, por enquanto. Obrigada. Mais alguém? Você deixou alguma história de lado, Júlio? Será? Ele contou um monte, eu estava anotando em vários. É muito interessante esse teu exemplo e a pergunta da Maria Fernanda, porque aí volta a questão que foi muito colocada aqui, que está muito presente nesse museu, das réplicas, né? Então, você sabendo que aquela roupa da Carmen Miranda vai desaparecer, que não tem o que contenha aquilo, tá? Então, na minha humilde opinião, seria o caso de você fazer uma réplica enquanto é tempo, né? E isso remete também à questão da réplica da obra de arte, né? As pessoas gozaram que aqui no Brasil existe um grande preconceito contra as réplicas, né, de obra de arte, né? Então, foi doado, por exemplo, há uns 15 anos, 10 anos atrás, uma réplica dos irmãos Caratti para o Museu de Arte Sacra, né? E teve gente que torceu o nariz. Gente, mas é uma réplica autorizada, feita por um copista, tem o carimbo do museu atrás, né? Então, isso tem um valor, né? Tem a gipsoteca do Liceu de Artes e Ofícios, que é imensa, né? Então, eu restaurei a Pietà do Michelangelo, que tem lá, Bolas, restaurei o Davi, né? Entende? Tem aqui pertinho, aqui na Luz, você pode ir lá e ver, né? E então, além do mais, eu acho que tem também essa possibilidade da multiplicação, da divulgação. Eu estava pensando muito nisso, sabe, quando vocês falaram sobre a questão dessas réplicas que vocês põem em exposição, eu pensei, gente, mas e por que não fazer réplicas em maior quantidade, né? Para
pode vender, sei lá, pode, enfim, divulgar, né? Eu já vi as réplicas, eu vi um pouco da exposição aqui, são de muito alta qualidade, né? Então, eu acho uma coisa absolutamente justa, absolutamente razoável, né? Se pensar cada vez mais nas questões, nas possibilidades que as réplicas oferecem. Só complementando uma coisa que eu esqueci o nome. A Fernanda falou, no caso desse baú, não foi necessário um teste, porque o que suscitou eu ver que não era bronze era, como eu falei, a foto que não estava da chavinha, metade prateada, metade bronze. Mas existem outras coisas que a gente tem contestado lá no museu, mas a gente tem que parar para fazer o teste, porque esse caso foi de ver, né? Não foi necessário um teste químico. Mas outras coisas eu já estou, depois dessa, eu fiquei, tá, então vamos revisar aqui um bando de coisa, porque vai que, né? Mas aí não são coisas que estão evidentes, como esse, que era só por causa de uma oxidação ali protegida, por causa da fechadura. Não, queria só falar que, complementando a fala do Júlio, dos facsímiles que a gente tem, como a gente faz vários testes de impressão, a gente guarda esses testes e hoje a gente usa esses facsímiles como medidas educativas. Então, a gente recebe público na reserva técnica para que eles possam manipular o acervo que a gente tem. Quando a gente faz essas formações, a gente dá os facsímiles para eles trabalharem. Então, é uma possibilidade também de movimentar, né, esse acervo. Eu só queria provocar um pouquinho mais o Júlio, porque quando ele mostra aquela imagem da Dona Cecília, né, o restauro lá do S. Homo, a gente tem que lembrar que a Dona Cecília ajudou muito a gente, porque ela divulgou tremendamente a nossa profissão. Muita gente passou a entender o que é restauro, porque você chega na rua, alguém pergunta, o que você faz? Sou restaurador, ninguém sabe o que quer dizer isso. Então, ela fez um marketing incrível para a nossa profissão. E para citar a Sarah Walden, uma grande restauradora inglesa, formada no Coulthard, que é um dos maiores centros de conservação e restauro, ela, num livro, publica o seguinte: há duas maneiras de você arruinar uma obra de arte: não restaurá-la ou restaurá-la. Isso que diz um autor italiano, meu Deus, estou esquecendo o nome dele agora, né? E eu, como restaurador, ligo com grande prazer o livro dele, em que ele mete o pau nos restauradores, mas ele tem toda a razão. Porque tem uma coisa da qual não se escapa, né? Quando você intervém, você está interpretando, você não escapa disso, né? Então, se eu restauro um quadro, se o Raul restaura o mesmo quadro, tá? Alguma coisa há de ser diferente, porque é interpretação, não se escapa disso, né? Temos uma ali atrás. Bom, não é exatamente uma pergunta, né? Eu também não estou mais trabalhando nos museus, não represento a instituição lá. Teria outros causos para contar, mas é a ideia de ter um seminário que trata sobre essas coisas. Então, é um comentário pedido, né? Para ter mais, eu acho que deve ter surgido várias ideias das pessoas com temas de seminários e que daria muitas tardes, né? Mas isso a gente vai colocar no relatório, é sempre bom, quando avaliar, colocar essas coisas para ter esse registro. Mas também a possibilidade de ter essas trocas, porque às vezes a gente sofre as mesmas angústias e alegrias, a gente quer compartilhar isso, de ter isso, né? E também, talvez, começar algum diálogo com cientistas, né, de materiais, com essas indústrias, né, para a gente poder também aprender deles. Então, de ter esse espaço. Em outros segmentos da indústria, eles preparam lugares, convenções, só para a gente ir lá ver o que tem de mais novo de tecnologia, de tipo dessas coisas. Claro que eu estou falando de uma coisa que já está estabelecida e a gente está caminhando para isso, né? Teria um segmento todo para isso. E também de educação. No começo eu fiz a pergunta em relação aos colegas que trabalham no museu, né, que são terceirizados, e, infelizmente, por outros problemas educacionais do Brasil,
tem baixa escolaridade e às vezes não entende as coisas que a gente pede da instrução. Só quando a gente com calma explica, que aí eles vão falar, isso aqui não é frescura, né? Então, não vou poder usar esse produto por causa disso, daquilo. Então, serviria de estímulo também da gente poder fazer isso. E, regionalmente, ter mais troca, né? Aqui em São Paulo. Né? Até por materiais. Eu trabalhei no Museu Casa, então tem todos os tipos de materiais. Tem metal, mármore, tem vários. E, às vezes, a gente poderia fazer trocas, né? Tipo, intercâmbios técnicos, que aí eu poderia ir para um lugar que tem bastante quadros e aprender como cuidar melhor. Num lugar que tem esculturas e assim por diante. Então, é um comentário e pedido para a gente poder fazer isso e lançar outras ideias. Vamos, com certeza. Muito obrigada pelo seu comentário e é muito bonito também esse movimento. Obrigada por terem organizado aqui no museu e a todo mundo que veio, porque a instituição olhando para si e conversando com os pares, eu acho que só tende a crescer. E vamos fazer mais, né? Você viu que estão pedindo. Não tem o que fazer. Tem outro edital, vamos escrever no edital. Mas a gente tem que encerrar, o museu já está na hora de fechar. Eu acho que foi uma tarde muito, muito importante para todo mundo. Vamos ficar em contato, fazer uma grande roda de saberes e... Exatamente, gente. Agradecer a interpretação em Libras aqui, que tornou o evento acessível. Agradecer todo mundo dos bastidores, produção, o Marcel no som, vídeo, pessoal do acervo. Gente, é muita gente do prédio inteiro, então, obrigada e vamos nos frequentar mais.